Agora, a Ruth Moraes já está com a gente, a nossa repórter em Brasília. Ruth, boa noite, tudo bem com você? Está em casa já, né? Já saiu do Congresso Nacional, mas o chefe continua explorando, né? Boa noite, Silvio, tudo bem? Boa noite, Fabi. Boa noite, Flávio. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre CPMI, né, Silvio? CPMI do 8 de janeiro. Para quem acompanhou o site da Revista Oeste e o Oeste Sem Filtro, sabe que a CPMI, né, a leitura da CPMI foi adiada novamente, né? O presidente Pacheco, presidente do Congresso, adiou novamente a pedido dos líderes governistas, né, a leitura da CPMI para a próxima quarta-feira, dia 26, né, e o governo usou como desculpa para adiar novamente um PLN da enfermagem, né. Então foi ali mais uma desculpa para tentar angariar tempo e retirar mais assinaturas do requerimento. Só que, como vocês comentaram, o governo não esperava, né, que fosse vazadas as imagens do Planalto com o ex-ministro do GSI, né. E aí, depois disso, depois que o ministro pediu para se retirar do governo, a liderança do governo mudou de discurso e começou a apoiar a CPMI. E hoje nós temos um fato novo, muito engraçado, muito curioso, de que é o governo querendo presidir e ser o relator da CPMI do 8 de janeiro. Então, o governo passou esses meses inteiros atuando nos bastidores contra essa CPMI, e agora quer comandar, né? Quer criar uma narrativa dentro da CPMI, enfim, para poder fazer da forma como eles quiserem. Inclusive, eles querem impedir a participação do autor do requerimento na CPMI. É exatamente essa dúvida que a maior parte das pessoas está tendo, ou seja, agora o governo não apenas quer apoiar a CPI, como CPMI, como ele quer tomar a CPMI para si, né, para fazer exatamente como fizeram na CPI do circo, ou seja, ficar lá investigando todo mundo que não tem nada a ver e depois passando pano para os grandes criminosos do Brasil, que boa parte são deles próprios. A gente já tem algum nome, seja da base do governo, seja desses governistas que querem roubar a CPMI para eles. E a gente sabe que eles vão criar um novo projeto totalitário a partir disso. E temos alguma data, por exemplo, de quando que, por exemplo, o carinha lá do GSI vai finalmente depor, né? Depois de depor para a assessoria de imprensa dele, Gonçalves Dias, né? Vai depor para a assessoria de imprensa, digo para a Globo. O que pulou na piranha. Mas quando que ele vai depor de verdade, né? Cumprir o que ele precisa fazer? Então, sobre nomes em relação à CPMI, o governo não divulgou nenhum nome oficialmente, mas o Lindbergh Farias, que é o vice-líder do governo no Congresso, ele disse que eles estão separando nomes muito bons, né, para que componham a CPMI, talvez que presidam, né. Então ele falou de Randolfo Rodrigues, Humberto Costa, Omar Aziz, Renan Calheiros também, falaram que eles têm muita experiência com CPMI. O Randolfo, inclusive, soltou um vídeo ontem falando: nós queremos CPMI porque nós temos experiência com isso. E o general Gonçalves Dias, ele não vai mais ir à Câmara, né? Foi aprovada uma convocação nova para ele, depois que ele faltou com a desculpa do atestado, mas a convocação e as comissões da Câmara só podem convocar ministros de Estado. Como ele não é mais ministro de Estado, a única forma que eles têm, que os deputados da oposição têm de conversar com ele ou de interrogá-lo é uma CPMI. Eu queria então aproveitar e te fazer a pergunta de bastidor, fofoquinha, porque Brasília é isso, né? E aí você está aí diretamente, a gente viu alguns deputados mostrando obstrução, né? Eu mesma dei a dica, a gente está nessa de dar dica, né? Obstruam. Funcionou? Você está sabendo dessas obstruções? E só para falar também, né? O Pacheco está em Londres. Exatamente, Fabi. As obstruções, elas funcionaram, né? Então, desde a quarta-feira, na terça-feira à noite, a gente já noticiou que a oposição iria obstruir no Congresso, então, Senado e Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, eles não votaram nada, paralisaram todas as comissões, né? Porque a oposição, ela participa de todas as comissões, então elas paralisaram, não votaram nada, a não ser o requerimento de convocação do ministro. Que aí era um requerimento, como ele não foi, eles votaram esse requerimento de votação. Então a obstrução, ela funcionou sim, tá até hoje, funcionando até agora, né? Amanhã é o feriado, mas a oposição disse que não vai votar nada, vai parar a pauta, né? Bloquear a pauta até que a CPMI seja lida no Congresso, que é a quarta-feira. E aqui outro detalhe importante é que depois da leitura, a leitura ela não é automaticamente a instauração.
Então, o Pacheco ele vai ler o requerimento e ele vai dar um prazo para que os líderes partidários do Congresso indiquem os membros da CPMI. E depois desse prazo, os líderes vão, os integrantes que forem indicados, são suplentes e integrantes oficiais, eles vão eleger um presidente. E só aí o presidente vai indicar o relator.